Olá, olá, pessoal. Vamos a mais uma leitura coletiva do nosso... A gente discute a obra Poder e Dinheiro. Né? A gente está no nosso 22º encontro e a gente hoje vai fazer a leitura referente ao capítulo 25, intitulado Integração das Transações no Regime Senhorial, que vai da página 445 até a página 467. Então, agradecemos aqui a presença do nosso vastíssimo público, sempre muito fiel. Enfim, começo então perguntando se os colegas têm algum ponto para começar. Mário, você quer dizer alguma coisa? Eu não. Mas, enfim, só para já ir começando a nossa discussão, né, o capítulo está dividido em 3 partes. A integração dos mercadores no regime senhorial é a primeira parte, a integração dos mercados no regime senhorial e, por fim, o controle senhorial das vias de tráfego. Na verdade, são 4 partes. Né? Na verdade, são 4, Dudu. Eu perdi a última. Os senhores enquanto negociantes. Então, essas são as 4 partes constitutivas do capítulo. Me pareceu que elas estão muito integradas, né? O argumento é bem desenvolvido e todas as partes convergem na mesma direção, né? Que na verdade, todo esse capítulo é um adensamento do argumento trazido no capítulo passado, até que ele faz diversas vezes referência lá à tabela que o Mário tem na versão dele, que na versão do Mateus estava faltando. Então, essas referências constantes convergem nesse capítulo e ele vai abordar esses aspectos. Enfim, então já contextualizado o capítulo, alguém se habilita aí para levantar um primeiro ponto? Dudu, eu acho que... Eu faria só o registro rápido, muito rápido, do belo corte moicano que eu anunciei e que o Thiago se antecipou em realizá-lo. Então, eu parabenizo pela rapidez da iniciativa. Só isso. Obrigado, gente. Homenagem ao Mário e escrever aqui MJ, mas fica para a próxima vez. MJ. Esse grupo era mais sério antigamente. A gente está indo numa espiral descendente vertiginosa. Mas somos sérios, nós também somos brincalhões. Tá certo, espiral descendente, eu acho que é uma linha reta. Queda livre, né? Espiral atenua a decadência. Vai lá, Thiago, vai lá. Não, assim, eu acho que vale a pena citar um trechinho que está no final, quando ele vai concluir o capítulo, que eu acho que sintetiza a ideia que ele desenvolveu ao longo do capítulo, e depois a gente vai pegando ponto por ponto. Que é quando ele diz o seguinte, deixa eu conferir aqui a página. Página 466. Ele diz o seguinte: a economia e a sociedade senhoriais não foram minimamente postas em causa, nem pelas transações conduzidas sem intermediários, nem pela atividade mercantil profissional. Pelo contrário, a multiplicação das pequenas transações e do tráfico de longo curso reforçou a capacidade econômica e a autoridade social dos senhores. Eu acho que essa concepção aqui, esse desfecho aqui do capítulo, cristaliza a reflexão que vinha sendo desenvolvida lá, acho que desde o capítulo 23, né, digamos assim, que a gente foi vendo, primeiro a tendência à autarcia, né, em que o João Bernardo demonstrou lá os padrões familiares dos servos, dos camponeses independentes, dos senhores, e depois quando ele passa para o sistema de transferência. E aqui eu acho que chega uma conclusão muito sensacional,
Eu confesso que cada vez que a gente avança nos capítulos de João Bernardo, cada vez mais eu fico surpreso. E falo isso com muito espanto mesmo, né? Surpresa na capacidade realmente dele de sistematizar essas leituras tão distintas, né? E aqui eu acho que tem uma contribuição muito importante, porque, de certa forma, o João Bernardo, quando chega a essa conclusão, ele vai contra uma tendência muito comum ainda na historiografia de acreditar que qualquer tipo de transação mercantil levaria necessariamente à dissolução desse regime senhorial, ou do regime feudal, para quem assim o chama. E aqui eu acho que ele recoloca essas transações mercantis nesse sistema, digamos assim, nesse regime senhorial. E recoloca a função, digamos assim, dessa atividade mercantil, digamos, na acumulação senhorial. Eu acho que aqui é uma contribuição muito importante que o João Bernardo dá para esse debate das transações mercantis no mundo pré-capitalista. Então, acho que aqui tem um ponto, e depois eu acho que a gente pode ir comentando a cada parte. E destacar essa conclusão justamente por isso. Eu acho que ele consegue sintetizar todo aquele capítulo 24, no qual ele discute diversas formas de transferência. E aí eu acho que aqui ele deixa muito claro, se é que já não estava, né, a posição dele a respeito das atividades mercantis e dos próprios agentes mercantis, agentes de troca. Eu acho que a gente já destacou esse aspecto, né? Bom, a sagacidade do autor a gente destaca com considerável frequência, né? Eu imagino, inclusive, que se o João Bernardo consegue aqui e ali assistir alguns trechos, né, é bastante provável que ele já tenha verificado o quanto ele é sistematicamente elogiado nas nossas reuniões, né? Porque a gente o faz a todo momento, e é bastante justo que o faça, né? O que o façamos, né? E eu acho bastante... não me canso de destacar, né? Eu só não sei exatamente o que é aí causa e consequência, né? Do fato de não ser ele por decisão ou por investimento de maior tempo de trabalho, né, toda a sua trajetória, não ser ele um medievalista, né? Entendendo aqui por ser medievalista, né, um sentido muito estrito, né, que é de estudar predominantemente. Eu acho que ele é muito mais medievalista do que eu mesmo, por exemplo, com essa obra que produziu aqui, né? Mas me refiro a medievalista sob essa perspectiva, né, do estudo sistemático de uma produção, né? Bom, quão interessante seria se ele produzisse mais, se escrevesse mais, se dedicasse mais a esse recorte. Para mim, seria, sabe, por princípio, bastante positivo, né? Então, é como eu digo, eu não sei se, né, o quanto dessas perspectivas dele é decorrência dele não ser, e do quanto ele, portanto, se livra de uma série de lugares comuns, de deformações de ofício, que são características das especializações, né? E o quanto vem dessa sagacidade dele, né? Da percepção, da erudição enorme que ele tem, né? Agora, é bastante interessante, enquanto o Thiago estava falando aqui, eu até fui consultar, porque não lembrava o nome do autor, de um manual do qual eu particularmente gosto bastante, apesar de já bem datado, o História Econômica do Ocidente Medieval, do Guy Furcan, né? É um material de história econômica bem acreditado, né? Mas que eu me lembrei dele por quê? Porque tem-se ali a impressão, por exemplo, né, com todo o respeito que o Furcan merece, né, tem-se ali a impressão que ele está se dedicando à análise da sociedade medieval ou da
ou da história econômica da sociedade medieval a partir de parâmetros que são todos eles naturalizados e dados a partir do quadro das sociedades capitalistas avançadas, né? Porque ali ele dedica um capítulo ao ramo primário da atividade econômica, ao ramo secundário, ao ramo terciário, né? Produtos, serviços, né? E o vocabulário, a despeito, né, de demarcar nessa obra ali as particularidades da economia feudal, né, o vocabulário, as referências, a própria estruturação da obra, né, é decorrência quase que imediata, né, de uma naturalização das lógicas da sociedade capitalista, das divisões, dos campos de articulação da economia na sociedade capitalista, né? E, ao contrário disso, é crucial entender aqui, é o que o João Bernardo faz em muitos momentos, agora com um tema que é muito caro, o tema do comércio, né? A necessidade de mencionar, né? Ao contrário, né? Ao invés de generalizar, de naturalizar, portanto, de deshistoricizar um fenômeno social como esse, ao contrário, pensá-lo na sua lógica, compreendê-lo no seu enquadramento, no contexto específico a que a gente se refere, que é o contexto da sociedade medieval. Porque eu arriscaria dizer que o comércio talvez seja um fenômeno social, né, que mais armadilhas produz para quem está preocupado em pensar a especificidade da sociedade capitalista e, por extensão, a especificidade das sociedades não ou pré-capitalistas, né? Acho que o comércio, por exemplo, é argumento primário para aquelas referências lá de naturalização do capitalismo que Ellen Wood critica, né? Para aquelas perspectivas de que onde se manifesta pela primeira vez a ideia básica do comércio está em germe ali o capitalismo, né? E a história passa a ser a história da sua progressiva maturação até a plena afirmação. Portanto, acho que entre as armadilhas que se impõem aos historiadores das sociedades capitalistas e pré-capitalistas, o comércio talvez seja a principal delas, né? Talvez em torno dessa atividade seja maior essa sensação de entendimento completo, de nenhuma estranheza com relação ao que seja o comércio, ao seu lugar generalizado nas sociedades humanas e tudo mais. E, portanto, é de enorme importância o que está sendo feito aqui, que é mostrar a particularidade. Ele começa, logo na primeira página, o Tiago começou ressaltando a última, eu começaria ressaltando a primeira, logo no primeiro parágrafo, né, quando ele diz: a tendência para a autarcia só seria ultrapassada mais tarde, quando se desenvolvesse uma produção destinada especificamente à oferta mercantil, né? Ou seja, essa suposta familiaridade com o comércio, das sociedades humanas em geral com o comércio, né, envolve certos lugares comuns que muitas vezes não são explicitados, mas aí mora o perigo, né? Entre eles a ideia de que, bom, onde há atividade mercantil, há uma produção de base mercantil, né? Onde há comércio, há, portanto, produção de mercadoria. É intrínseco à existência histórica do comércio, né? Tá aí o Leonardo Justino apareceu aí, tá aí falando das armadilhas dos circulacionistas. Exatamente, né? O que fica, o que se compra, comprando-se essa sensação de generalidade histórica da atividade mercantil, do comércio, o que se compra com essa embutido nessa, né, proposição. E entre elas, por exemplo, como eu destaquei, né, que a produção mercantil, a produção de mercadoria seja, né, uma expressão evidente sempre que a circulação se manifeste. Então, aqui ele vai mostrar, primeiro, como a atividade mercantil opera com base em lógicas bastante diferenciadas, né? É uma atividade mercantil orientada por um sistema específico, que é o senhorial, né, que ele analisa, né? Ele mostra, inclusive, que os mercadores estão, né, genericamente submetidos, envolvidos, inseridos nas principais casas aristocráticas, né?
são como protegidos, inclusive, né? Estão sob a proteção de grandes senhores, antes de mais nada, e as comunidades de mercadores operam, né? E operam com uma base que reforça na sua reprodução a lógica senhorial, e não o contrário, né? O que vai bater, inclusive, lá na velha discussão do Hobbes-Suisse acerca do papel do comércio na desintegração, né, do sistema feudal, né? O que o João Bernardo mostra aqui é que o comércio está nas entranhas do sistema feudal desde as suas primeiras manifestações, né? Longe de ser um ingrediente surgido posteriormente, e, portanto, tardiamente, e envolvendo já alguma dose de negação do sistema feudal, ele é um mecanismo que se manifesta nas entranhas do sistema desde a sua primeira formulação, né? E isso vai continuar, porque os próximos capítulos ele vai tratar do dinheiro, né? Que talvez, se há uma sensação de domesticidade maior do que a gente tem com o comércio, talvez a gente tenha com o dinheiro, né? E é o que ele vai abordar justamente na sequência. O Mário... Pode ir, Thiago. Oi. Não, só para deixar claro para quem está escutando a importância do que o João Bernardo fez ao escrever esse capítulo é grande, porque hoje a gente tem uma retomada, digamos assim, de uma economia, de um estudo da economia pré-capitalista sob um viés, eu diria até neoliberal, né, do qual vai buscar, por exemplo, o capitalismo em Roma, o capitalismo na Mesopotâmia, por exemplo, onde há comércio, então haveria capitalismo, né? E é só para que a gente tenha a dimensão do quanto desnaturaliza essa visão do capítulo de João Bernardo. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte, é que nesse capítulo, em especial, João Bernardo está preocupado com o regime senhorial. Mas ele também fala das transferências entre o regime senhorial e outras sociedades. E aí, Mário, eu estava estudando semana passada sobre o Império Bizantino, e o Haldon falava da importância da vinda de cereais do Egito para Constantinopla, por exemplo. Então, seriam verdadeiras, assim, entre aspas, fazendas dedicadas a produzir cereal para venda para Constantinopla, né? E aí, uma pergunta é, por qual via a gente vai interpretar esse tipo de transação mercantil? Porque a gente pode citar aqui o Banage, que interpreta esse tipo de atividade sendo um prenúncio já do capitalismo se desenvolvendo ali no século XII. É evidente que eu acho que aqui ninguém compartilha dessa tese, mas qual via, então, a gente tentaria utilizar para poder enxergar esse tipo de transação? Porque, bom, está ali, está muito próximo, inclusive, né? Tanto que uma das perguntas, as notas de rodapé são sensacionais, tá, do João Bernardo. Uma das perguntas que ele faz embaixo que ele encontrou lendo a bibliografia, foi justamente por que será que Carlos Magno não avançou para o sul para conquistar, né? E, em vez disso, avança para o norte, sendo que o Império Bizantino estava fragilizado e também parte ali do norte da Itália fragilizada, né? E aí ele defende que há uma lógica diferente se instalando ali nas relações de troca mercantil e por aí vai. Mas, enfim, é só essa questão. Eu sei que a gente aqui não vai dar uma resposta pronta, mas existem ali, sim, como o João Bernardo está destacando, algumas propriedades que se voltam para a produção do mercado. Ou produção do mercado não, mas uma produção mercantil, né? Isso não significa necessariamente que o capitalismo existia. Eu acho que é importante a gente marcar isso. A produção mercantil não necessariamente leva ao capitalismo. Acho que é isso que eu quero marcar bem. Uhum. Mas aí, o problema, acho que é algo que o Mário sempre fala lá no início da graduação, para os alunos do básico, é que as palavras, às vezes, nos faltam mesmo para poder designar esse fenômeno.
Eu queria só comentar aqui um negócio, na verdade, exemplificar, né? Porque o João Bernardo ele trabalha sempre com a bibliografia secundária, né? Então ele não cita primariamente documentação aqui, ele trabalha a partir da referência da historiografia, né? Mas tem um caso que me parece bastante ilustrativo, né? Disso que a gente está falando, né? Lá na Vida dos Santos Padres de Mérida, que é um documento escrito no século VII, tem a referência a um bispo chamado Paulo, e que na narrativa da vida, né, dessa vida de santo, desse bispo Paulo, chegam dois mercadores vindo do Oriente, ou seja, de Bizâncio, né? E aí a vida de santo fala alguma coisa, agora eu não lembro exatamente as palavras, mas fala alguma coisa que esses mercadores vão encontrar com o bispo Paulo para oferecer presentes como era de costume. Agora o termo exato eu não lembro como é que está, mas algo nesse sentido. Então, como é que essa troca aparece através, essa atividade de mercadores se dá através da troca de presente. E mais significativo ainda é que esses mercadores, quando chegam, eles estão com um tal de Fidel, que o bispo Paulo reconhece como seu sobrinho. E aí falam que ele fala que quer que esse sobrinho fique com ele, né, que não regresse com os mercadores. Fala que se eles não atenderem esse pedido dele, eles sequer voltarão para casa. Faz uma ameaça direta. E aí, claro, eles concordam, o rapaz é livre, né? Então eles concordam, o rapaz é livre, e a vida de santo diz que eles voltam para casa com muitos presentes. Então é só um documento do século VII que eu acho que expressa bem esse contexto que o João Bernardo está aqui tratando, né? Como é que essas trocas mercantis, primeiro, um outro ponto que ele destaca, né? Como é que os estrangeiros cumprem o papel nessas trocas, e como é que qualquer atividade desse tipo tem que passar pela domesticidade senhorial de uma forma ou de outra. Não, o legal é que tem, sei lá, 4 crônicas no mundo visigodo e toda semana a gente ouve o Duque Paulo. Não, mas esse não é o Duque Paulo, não. Esse não é o Duque Paulo, não. É outro Paulo, é um homônimo, mas são diferentes. O Duque Paulo é Ai, Vida sou frutuoso. Não. Esse é de uma crônica. A história do Rei Vamba. Esse Duque Paulo é a história do Rei Vamba. Esse Paulo é outro. Ai, muitos Paulos. Ai, muitos Paulos. O Matheus ia falar, acabou que eu interrompi ele. Vai lá, Matheus. Não, era na esteira do que o Mário estava falando, né? No parágrafo mesmo que o... Consegue me... Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Vocês conseguem me escutar? É porque acho que está atrasado, acho que está meio que para mim. Perfeito. Perfeito. Bom, era na esteira do que o Mário estava falando naquele parágrafo, né, que ele leu sobre a tendência para a autarcia e tal. E aí no finalzinho do parágrafo tem uma frase do Renato também que chama muita atenção, né, que ele fala: nada nestas operações, né, nas transações de bens, né, saía dos limites que defini para a sociedade senhorial, nem sequer entrava em contradição com eles. Ou seja, não só o comércio não é algo essencialmente capitalista, né, algo ahistórico, transhistórico, capitalista, como ao contrário, né, ele não entra em contradição, ele é fomentado a partir das lógicas senhoriais. Eu achei essa parte sensacional, e ele vai desenvolver isso ao longo do capítulo, que a própria configuração do poder senhorial, como o Magela levantou aí, né, o Magno não foi, né, foi para o norte, enfim.
como a configuração geográfica do poder senhorial também vai se apropriar desses postos de comércio, né? E como talvez a classe senhorial aí tenha sido um ponto de articulação mesmo do comércio, tanto interno quanto do comércio de longa distância, aí que o João Bernardo vai falar, né? Vai falar dos estrangeiros e etc. E, assim, seguindo um pouco também na questão dos elogios ao João Bernardo, né? E como ele demonstra isso de forma magistral a partir de documento secundário, né? No caso aí, a historiografia que ele está lidando. Como essa configuração do poder senhorial se dá geograficamente, a partir dos postos de controle de comércio, e dentre os diversos pontos que ele marca, né, do comércio capitalista para o comércio que está se referindo aí do regime feudal, né, do regime senhorial, que ele chama, dentre eles, o que me chamou a atenção nessa parte aí, quando ele fala principalmente da geografia dos comércios, é a questão do mercado, como é que ele era, como é que ele se efetivava na prática, né? E aí o controle senhorial sobre postos de comércio, sobre vias e etc., em que a integração ela não é uma integração que a gente tem do comércio hoje, que o Marx vai falar lá no capítulo 24, né, do Capital, que precisou meio que desmontar os múltiplos focos de comércio para fazer um grande comércio nacional na Inglaterra, e que a perspectiva aqui é o contrário. O João Bernardo mostra que, apesar dessas conexões entre regiões e longuíssimas regiões, você tem aí controles diversos pontuais, né, do comércio, famílias senhoriais, famílias régias, enfim, controlando postos e estradas, etc., e não uma generalização do comércio e uma sociabilidade a partir, né, da mercadoria. Então, na sequência desse capítulo mesmo, né, do capítulo que a gente leu, desculpa, no anterior, acho que ele fecha brilhantemente, do início ao fim, né? Essa passagem que o Mário leu no primeiro parágrafo e lá, quando o Magela fecha, é irretocável. Tem uma questão aí nessa esteira do que o Matheus está falando, que é o seguinte, que nesse regime senhorial, o responsável pela integração dessas transações são os senhores, na concepção de João Bernardo. Então, eles são agentes de integração. Cara, isso aqui me parece sensacional, porque a historiografia tende a ver com o avanço do regime senhorial como uma fragmentação dessas transações. E o João Bernardo está dizendo o contrário, que eles são os elementos que permitem essa integração de mercados, eles chamam aqui mercados. E aí, veja, tem uma passagem, aqui eu acho que vale a pena citar, que está na página 453, que é a seguinte: a multiplicação do número de mercados, está no primeiro parágrafo, a multiplicação do número de mercados não constitui nesse período, e aí, só para lembrar, pessoal, a gente está falando aqui entre o 5 e o 9, indício de qualquer acréscimo da quantidade de transações, mas apenas de sua convergência sob o bano de poderosos. Ou seja, aqui também é uma outra porrada. Não é porque começa a aparecer mais mercados ou feiras que necessariamente a produção aumentou. Nem o número de transações precisa ter aumentado. Na verdade, foi que houve um enquadramento senhorial sobre aquelas transações, que antes provavelmente lhe escapavam. E aí, aqui tem uma questão muito importante, que é o seguinte, agora eu não vou lembrar em qual parte está, se é numa nota de rodapé, mas João Bernardo fala o seguinte, que há um esforço constante do campesinato de tentar fugir desse mercado, controlado pelos senhores, para não pagar as taxas. E aqui eu não sei, pelo menos a minha leitura foi, a implementação e integração desses mercados se baseou fundamentalmente nessa ampliação do bano, mas justamente porque era mais uma maneira dos senhores conseguirem taxas e rendas sobre os camponeses, enfim, os pequenos comerciantes que faziam parte desse circuito. Então, assim, eu fiquei bem impressionado mesmo com essa leitura muito pertinente desse processo. A própria lógica, né, do comércio aí é a da extração de excedente, né? A taxa das vias, e aí ele fala, né, a taxa, e aí
você não taxa o comércio, não taxa a mercadoria como você taxa no capitalismo, porque não é uma produção voltada para a mercadoria. Então, você taxa o acesso, você taxa as mercadorias, você taxa a formação de feiras e postos de venda, né, de mercados regionais, etc. E é uma apropriação de excedente que a classe senhorial faz sobre, né, sobre o trabalho camponês, ou artesão, enfim, que estivesse circulando ali. Então é uma outra lógica, né? Não é a lógica do lucro, do imperativo do lucro, né, da maximização, da exploração da mais-valia, não é isso que o João Bernardo está pontuando, é justamente o que você falou, enquadramento senhorial sobre uma prática comercial. Agora, tem um ponto que eu queria conversar sobre essa leitura que o Thiago estava trazendo, que diz respeito à integração, os senhores como agentes da integração, né? Quando eu li esse pedaço, eu estava pensando lá no contexto da tese, o Almir escreveu um negócio aí, peraí. Tem o Pirrene, né? Maomé e Carlos Magno, as cidades medievais, acho que é o clássico dessa visão. Traduzido, eu não sei se é a historiografia portuguesa de a Inima. Tem o próprio. Falhou para mim. Oi? Falhou aqui para mim, eu não te ouvi. Tava falando, tem as obras do próprio Pirrene, talvez seja o clássico dessa visão, né? Que é Maomé e Carlos Magno, tem as cidades medievais, alguma coisa assim. Acho que as duas estão traduzidas já em português. Tem o próprio Suíze, né? No campo do marxismo, ele vai corroborar com essa visão. Eu acho que é menos o poder senhorial, né, especificamente, e eu acho que mais a questão é de uma certa concepção de feudalismo, né, do que, por outra nomenclatura, configuraria o que o João Bernardo chama de sociedade senhorial, de uma oposição intrínseca, né, entre esse sistema e a atividade comercial e a atividade mercantil, né? Então, acho que é mais uma perspectiva de conjunto, né? O sistema feudal, né? O feudalismo seria ele, né, na sua essência, nos seus elementos estruturantes básicos, alheios, se não antagônico, né, na perspectiva mais radical, à atividade comercial, né? Então, acho que nesse sentido mais genérico, né? Uma certa concepção de feudalismo que o faz. Porque, veja, a questão é essa: o sistema poderia ser, digamos assim, a gente pode imaginar, né? Poderia ser alheio à atividade comercial, né? Ele poderia ter uma lógica operativa que, né, o aliasse dessa forma, né? Seria essa uma forma secundária, no que se refere ao predomínio de outras formas históricas nesses sistemas, e a gente poderia imaginar que os sistemas pré-capitalistas fossem pelo menos alheios à atividade comercial, né? A ideia da própria generalidade histórica do capital mercantil vai um pouco por aí, né? Como se o capital mercantil fosse a tal forma antediluviana e uma forma que opera dentro de sistemas diversos, né? Aparentemente estranhos às lógicas específicas desses sistemas diversos, né? De alguma forma, esses sistemas diversos produzem algum nível de excedente e, produzido algum nível de excedente, o resultado mais evidente colocado pelos excedentes é a circulação, tá? É a troca. Eu acho que a questão aqui se coloca num outro nível, né? Que justamente não de supor essa generalidade do capital mercantil, que opera, portanto, a revelia, né, em estranhamento relativo de qualquer sistema em que o comércio se desenvolve, né? Esse capital mercantil, sei lá, operaria com base na mesma lógica. Em havendo excedentes, esses excedentes circulam, e circulando, o comércio se faz por essa via, né? Eu acho que é isso que está sendo, inclusive, discutido aqui, né?
Eu não sei, o João Bernardo não fala e não é, né? Ele trata um pouco disso naquele artigo que foi publicado lá na revista do Niep Marx, né? Em duas partes, que é sobre o sistema de troca de presentes e tudo mais, e ele aborda também a circulação comercial, né? Ele não fala aqui como é que o comércio operava, por exemplo, no mundo romano, como é que operava no mundo grego, como é que operava no mundo egípcio, né? Se os diferentes sistemas em meio ao qual ele se desenvolveu impunham a ele especificidades, particularidades operativas, né? Mas acho que essa é para isso que ele aponta aqui, né? Que o sistema senhorial opera o comércio de uma certa maneira, né? E que, inclusive, aqui, ó, a primazia nessa operação é a primazia senhorial, né? Até porque eu acho que tem a ver com a questão também que eu acabo de destacar, né? Para além de focos possíveis, que eu sinceramente desconheço para o Ocidente durante boa parte da Idade Média, né? Mas para além de focos possíveis de regiões, né, produzindo com uma perspectiva de colocação no mercado, né, para os circuitos de troca, como a referência que o Thiago fez de Bizâncio, uma outra referência famosa, a gente lembrava desse tema hoje aí mais cedo, é da Polônia, né, da segunda servidão polonesa, a partir do século XVI, né, em que se cria um outro quadro aparentemente contraditório com a visão comum do processo, né? Que o século XVI foi marcado, teria sido marcado na Polônia por um avanço da chamada segunda servidão, uma servidão talvez mais gravosa do que aquela anterior, inclusive, né? Mas o reforço das relações de servidão se deu num contexto de grandes unidades de produção que produziam voltados para o mercado ocidental, né? A Polônia era um grande celeiro que produzia trigo e vendia predominantemente para os mercados ocidentais. E essa produção mercantil se deu apoiada num reforço das relações servis, como supõe-se a Europa Oriental não teria conhecido até então, né? Agora, tem também o fato de que, se o comércio depende nessas sociedades dos excedentes, os senhores, sobretudo, mobilizavam excedentes nessa sociedade, né? O excedente camponês era comparativamente muito mais limitado e restrito, né? Até pela frequência né? E pelo apelo vigoroso da taxação senhorial, né? Quer dizer, eram senhores, sobretudo, que dispunham de celeiros, né? Por mais que consumissem festins cotidianos, sistemáticos e tudo mais, eram senhores, sobretudo, que dispunham sistematicamente de excedentes, né? E que tomam medidas, inclusive, diversas. Vocês estão falando aí, eu estou lembrando da referência do Duby, a cronologia que ele faz de desenvolvimento do BAN, né? A gente falou nisso aqui também. Lembrando que para o Duby, o BAN é uma invenção do ano 1000, né? É uma novidade no ano 1000. A região lá da Europa que ele estudou e tudo mais, ele refere que, se eu bem me lembro, para ele, o primeiro registro que ele encontra do BAN é do chamado Banvan, em que os senhores, né, impediam os camponeses, né, nas áreas onde exerciam o BAN, os senhores impediam os camponeses de vender o seu vinho, né, por um período específico, 2 ou 3 meses, se eu não me engano, logo após as colheitas, né, período em que só os senhores podiam botar o seu próprio vinho no mercado, nos mercados locais. E o Jubi destaca que é o momento em que o vinho antigo já está apodrecendo, né, está se inviabilizando como produto, e os senhores precisam dos tonéis para condicionar o novo vinho que vai ser o resultado da vindima. Então, eles estabelecem um controle, protegem os mercados locais, colocam o seu vinho e só permite os camponeses de vender, e num momento em que o vinho, o preço está alto, né? Porque o mercado está carente de vinho, né? Então, os senhores, sobretudo, operam esses elementos básicos aí, né?
Olha, só para lembrar o Almir que existe um duplo movimento nesse processo historiográfico, né? Lá, né, a gente pensando no início do século XX, eu acho que eu falei isso há umas 2 reuniões atrás, havia um debate entre o Pirrene e o Dobbs, né, acerca da economia natural, sobre o papel da quebra do comércio ou não, no qual o Pirrene vai ser o vencedor. Então, a tese do Pirrene é muito influente, inclusive para o Bloch, né? Se a gente hoje pudesse parar para ler de novo a Sociedade Feudal, com certeza a gente identificaria ali grande parte da influência do Pirrene, e isso vai mudar, principalmente a partir da década de 70, em que há uma espécie de revisão do que seria o comércio nessa sociedade feudal, nessa sociedade medieval, que vai admitir que, olha, realmente o comércio não parou, e aí tem uma importância muito grande da arqueologia. Então, se você visitar o capítulo 1 da tese, o livro do Wickham, né, o Framing, ele lá vai retomar esse debate, e isso vai se desdobrar na seguinte proposição: olha, não, existia comércio, mas esse comércio aqui já estava indicando que esse sistema feudal estava se fragilizando, entendeu? Então, há uns que negam, lá no início do século XX, totalmente a relação entre a sociedade medieval e o comércio, né, a ideia da economia natural, e uns que admitem que existia comércio, mas isso já indicava que esse sistema estaria moribundo, né? Então, enfim, só para a gente ter mais ou menos ideia, porque são posições um pouquinho diferentes nesse debate. Dudu, você ia falar em alguma coisa? Não, o que eu ia dizer era essa questão dos senhores como agentes senhoriais, né, que uma coisa que a arqueologia vem apontando recentemente, por exemplo, na região da Bacia do Douro, que eu conheço um pouquinho melhor, na Península Ibérica, tem alguns indícios de circulação conduzida, aparentemente conduzida por camponeses, não por agentes senhoriais, né? Então, isso sempre numa escala muito mais local. Mas talvez só tentar destacar que talvez não o argumento como um todo, mas talvez seja possível a gente relativizar em algum nível essa afirmação, né, da predominância absoluta dos senhores como agentes das trocas. Ainda um pouquinho na pergunta do Almir, especificamente sobre essa questão do poder senhorial resistente ao crescimento comercial, né? Lembrei que agora na historiografia portuguesa, tem o Álvaro Cunhal, né? Ele vai seguir um pouco a linha do Suíze, já para baixo da Idade Média, a perspectiva é de que a burguesia seria contrária ao poder senhorial, porque o poder senhorial ele restringia, limitava e prejudicava o comércio. Enfim, né? E aí tem Álvaro Cunhal escrevendo ali já, né, saindo de Portugal, né, o regime salazarista, etc., e tentando enxergar alguma resistência, uma redemocratização de Portugal. Ele embarca nessa tese do Suíze e ele chega a mencionar essa questão do poder senhorial como resistente. Mais a burguesia contrária ao poder senhorial do que propriamente poder senhorial resistente ao crescimento comercial, né? Acho que é o único que eu consigo ser de forma mais genérica, assim, que aponta o poder senhorial como meio que resistente a esse processo. Porque, com base nessa lógica, por exemplo, os mosteiros, né, medievais eram centros consideráveis de atividade comercial, né? Lembrando, inclusive, muitas das feiras, das famosas feiras que se desenvolvem ali pela Idade Média Central, fazem na porta de mosteiros, né? Champanhe, se eu não me engano, acho que começa na porta de mosteiros, que eram espaços favoráveis por razões diversas, né? Mas inclusive por serem centros de consumo
importantes, né? As demandas eram muitíssimas, né? Na reprodução cotidiana dos mosteiros, né? Eram centros produtores e centros consumidores, né? E, portanto, a própria igreja participa ativamente, né? O João Bernardo aponta, né, construção de mosteiro posterior às rotas comerciais, né, para poder justamente se instalar nessas passagens aí, nas transações. Uma parte desse controle senhorial, segundo aqui o João Bernardo, era justamente fundar albergarias, era controlar estradas. E aqui ele levanta uma hipótese bem interessante, que eu confesso que eu não tinha visto em nenhum autor, não, que é o abandono das vias romanas, justamente porque elas facilitavam o tráfego de exércitos e também o deslocamento mais rápido, né, dos comerciantes. Então, segundo ele aqui, essas vias romanas teriam sido abandonadas em detrimento de outras vias que seriam de mais fácil controle. Me pareceu bem razoável, assim, tem essa lógica senhorial e aristocrática profunda. Eu acho interessante algumas questões do João Bernardo, né, sobre território, espaço, geografia no geral. Eu assisti recentemente aí pelo aniversário de 150 anos da Comuna de Paris, eu assisti uma palestra dele dos 140 anos, né? E ele se mostra muito preocupado sobre a geografia de Paris no momento da explosão da Comuna, né? Como é que isso influenciou as reformas urbanas de Paris, etc. E talvez sejam alguns pontos que nós abandonemos, nós como historiadores no geral, né? Essa questão da geografia, né? E como ele traz isso para análise, inclusive, aí do regime senhorial, que ele está tratando, de uma forma muito, não sei, elucidativa, igual o Thiago trouxe agora, a questão das vias romanas e a substituição por outras vias que seriam utilizadas pelos transacionistas, comerciantes, enfim. E com o Thiago eu também nunca tinha visto nenhuma perspectiva nesse sentido, né? De nenhuma tese nesse sentido, porque abandonou-se um, construiu-se outro. A questão do Mediterrâneo, e aí depois substitui-se pelo movimento norte-sul no ocidente europeu, enfim, acho que ele traz essas questões muito bem didáticas e encaixa muito bem, né, nessa análise histórica que ele está fazendo. Agora, para não dizer que a gente é chapa branca, né, só fala bem do João Bernardo, faltou um mapazinho aqui, né? De repente, o problema é a tua versão soviética. Pode verdade. Ser. Na versão aí lisboeta, tem, Mário? Não. Faltam mapas, sim. A gente já tinha conversado sobre isso, inclusive, desde os primeiros capítulos. Tá? Sim. E a gente considerou a dificuldade que a gente mesmo teve. Vocês fizeram um esforço considerável de conseguir mapas, mas mapas em que, em função dos recortes que ele faz, né, que se apoiam em acidentes geográficos e tudo mais, foi sempre muito difícil a gente enquadrar com precisão cada uma daquelas regiões lá, daqueles, são 12, né, ou 14 estudos de casos iniciais. Né? Então, isso falta mesmo. A gente já tinha feito essa observação lá desde o início. Agora, nada que fragilize o argumento principal, mas, assim, evidente que aqui, nesse caso, melhoraria ainda mais a percepção, né, a visão do argumento. Até porque essa questão das vias romanas, nos últimos, 10 anos em Portugal, tem sido muito estudado. Não sei porquê, explicar o porquê, mas tem mais estudos sobre essas vias romanas agora, apesar de que outro dia eu vi um grande nome da historiografia portuguesa reclamando que ainda tem poucos estudos. Mas, assim, os que têm indicam que essas vias foram progressivamente abandonadas e que muito do que existia nessas vias foi reaproveitado para a construção, por exemplo, de igrejas. Então, longe de um uso irracional das vias, né, houve um aproveitamento
das pedras. Eu acho que a coisa talvez vá um pouco, ainda que eu não conheça estudos a respeito, vá um pouco em torno do que a gente estava destacando, né? Da especificidade da atividade comercial em sociedades pré-capitalistas diversas, né? Em vez da premissa de achar que comércio é sempre comércio, né? Que é uma atividade muito doméstica, né? Que a gente da qual a gente é muito íntimo e não há, portanto, problema nenhum em relação a essa atividade, não há muito o que, né, refletir acerca de especificidades, particularidades, né? Ao contrário disso, o comércio assume configurações potencialmente distintas em sociedades também pré-capitalistas distintas, né? Roma, o comércio, essa circulação, as estradas tinham muito a ver com a deslocação de tropa, com o deslocamento de tropa, melhor dizendo, e com as necessidades de abastecimento, inclusive dessas mesmas tropas, né? Nas regiões em que se acantonavam, né? Esse circuito era um circuito muito especificamente romano, né? E, portanto, ele pode, é bastante razoável imaginar, porque por que eu estou ressaltando isso? Porque, em geral, como é que eu vou dizer? A percepção dessa tendência do abandono das estradas, da decadência delas, vai muito na conta do primitivismo, da barbarização do Ocidente como expressão do advento da Idade Média, né? Uma das manifestações potencialmente mais vigorosas da decadência do brilho romano é a perda, por exemplo, das obras urbanas e, inclusive, a degradação dessa infraestrutura romana, né? Então, como eu digo, é sempre muito colocada na conta dessa incapacidade do mundo medieval. Era o que eu destacava muito para os alunos no básico, né? Uma certa sensação de que os tais germanos, a despeito de nutrirem por Roma, não é, um reconhecimento enorme, né, pelo brilho daquela civilização, são incapazes de preservá-la, né, de manter, né? E quando a questão passa muito potencialmente pela diversidade dos usos, né? Pela diversidade da lógica que prepondera no uso dessas infraestruturas, né? Escolhas culturais, né, Mário? Apesar de... Tá fechado. Tá fechado, senhores. Exatamente não, né? Exatamente não. Bom, fechamos aqui? Esse é só um último elemento que o João Bernardo destaca, que eu achei também interessante, né, que também está na evolução do argumento dele, da agência senhorial no comércio, e acho mais ligado ainda à questão da inclusão desses comerciantes na domesticidade senhorial, né? E, enfim, algo bem pessoalizado, um comércio, mas um comércio bem pessoalizado, com garantias e isenções, às vezes, de taxas ou não. É a questão do enriquecimento dos comerciantes que ele traz e como a riqueza social nesse período não é a questão da lucratividade, porque no momento que esses camponeses ou, enfim, qualquer outro extrato que enriqueça na questão das transações comerciais, o primeiro movimento, o movimento mais tendencial que ele enxerga aí é a compra de terras, né? E tem até uma medida ali, né, que é uma terra com até 7 famílias dependentes, ter ali uma ação, enfim, para da baixa aristocracia, enfim. Mas achei interessante essa tendência de que a riqueza social aí ela não é vista como simplesmente um acúmulo, né, de mercadorias ou de lucro, enfim, e ao contrário, volta-se para essa questão da terra, dos dependentes, etc. Então, acho que está na linha da evolução do argumento dele, essa relação pessoalizada e de qual é a base, né, que permite esse tipo de comércio.
eles se senhoralizam, né? Esses comerciantes, em vez de se tornarem grandes burgueses, grandes capitalistas, eles se aristocratizam, né? Sim. Bom, acho que fechamos aqui o capítulo. Pelo menos eu sinto contemplado aqui. E vamos para a última sessão do livro, hein? Nunca chegamos tão longe. É verdade, sessão 5. Dinheiro. Não, e eu acho que mais 3 semanas, quiçá 4, a gente termina, porque o último capítulo é bem grande. É. O último capítulo é grande. O último capítulo. Estava vendo justamente isso para a gente meio que se planejar. Então, acho que a gente está, de fato, quase acabando. Acho que mais 3, 4 semanas no máximo a gente fecha isso aí. Pô, maneiro. Quando é que a gente começou com as lives? Não foi logo no início da pandemia. Eu posso ver direitinho, porque no começo da pandemia a gente estava fazendo a leitura sem a projeção, né? Sim, aí a gente acabou interrompendo, depois voltamos. Acho que a gente deve estar fazendo... É só ver, a gente está há 22 semanas atrás. 6 meses, Não, 6 meses quase. Teve uma parada do final de ano, de um mês. Não, sim, mas eu quero dizer, já foram 22 semanas. Isso já é 6 meses de discussão, quase. A gente andou no ritmo legal. Se bobear, a gente fecha até o segundo livro esse ano ainda. Quiçá. Cuíca do mundo. Vocês sabem a história do Cuíca do mundo? Não. O discurso, eu acho que foi um governador de Minas, interventor nomeado pelo Getúlio, que era uma besta fera completa, e aí num discurso, escreviam para ele os discursos, que ele era incapaz. Não é nenhuma coincidência com o quadro que a gente vive atual, né? O sujeito era um boçal tão completo que não conseguia minimamente discursar, fazer um discurso, e, portanto, ele tinha lá assessores que escreviam para ele o discurso, mas não resolvia de todo o problema, porque lá no discurso ele falou: em Minas Gerais é o carro-chefe do Brasil, cuíca do mundo. Ele viu quiçá, né? Era para dizer: a economia mineira é carro-chefe do Brasil, quiçá do mundo. Mas ele, diante da palavra quiçá, ele deu cuíca do mundo. Por isso que eu lembrei agora do quiçá. Quando o Dudu mandou o quiçá, eu falei: olha o cuíca aí. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, capítulo 26. Daqui a pouco estou eu assinando o termo de ajuste de comportamento aí. Então, pessoal, a gente vai da 471 até mais à frente. A gente tem, até a 526. Não, 489? Não sei, vi. Bom, você tem razão, tem até 488. 8. Da 471 até a 488. Isso. Então, valeu, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Almir. E a gente tem que recuperar a hashtag volta Paulo, porque ele sumiu de novo, o safado. Paulo abandonou a gente. Tem que fazer uma menção aí ao Luiz Felipe, que tá direto aí. Eu sempre vejo o nome dele aí no chat. É verdade. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Não podemos perdê-lo também. Não, nosso vasto e fiel público. Valeu, Leonardo.